Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das lições mais profundas de Um Curso em Milagres. É uma daquelas lições que chegam e mexem com tudo, sabe? Que questionam e redefinem o nosso propósito de estar aqui. Vamos juntos tentar entender o que isso realmente quer dizer? Olha só essa frase. A salvação é a minha única função aqui. Essa é a lição 99, assim, direta e reta. E é essa ideia que vai guiar toda a nossa conversa. É uma frase curta, né? Mas, nossa, tem um universo inteiro de significado aí dentro. Tá, mas vamos ser práticos. O que realmente significa ter uma única função? Parece uma ideia meio radical, não acha? Como é que algo assim pode, de fato, transformar a nossa percepção, o nosso dia a dia? É exatamente isso que a gente vai começar a desvendar agora. Bom, para a gente entender essa lição de verdade, primeiro a gente precisa parar e olhar para duas palavras que são a chave de tudo: salvação e perdão. Porque, no contexto do curso, elas têm um significado bem específico, sabe? E uma está totalmente ligada na outra. Então, salvação. Esquece aquela ideia de ser resgatado de algum perigo que está lá fora. Aqui, salvação é uma coisa interna. É tipo um despertar. É a gente se dar conta de que esse mundo de dor, de conflito, que a gente vê, ele não é a realidade final. Que tudo que parece estar fora do amor perfeito de Deus é, no fundo, uma ilusão. É uma mudança radical de perspectiva. E o perdão? Bom, ele segue exatamente a mesma lógica. Perdoar, aqui, não é passar a mão na cabeça por algo errado que alguém fez. Não é isso. É reconhecer que aquela ofensa, aquele erro, aquele sentimento de separação, tudo isso, na verdade, foi só uma ilusão, um baita engano da nossa mente. E aí vem o pulo do gato. Salvação e perdão, no fim das contas, são a mesmíssima coisa. É isso mesmo. Perdoar a ilusão é o que nos salva de acreditar nela. Uma coisa leva direto para a outra. São tipo as duas faces da mesma moeda, a moeda da verdade. E isso joga a gente bem no meio do conflito que essa lição quer resolver, sabe? Aquela batalha que rola dentro da nossa própria cabeça. De um lado, a verdade sobre quem a gente é. Do outro, as ilusões que a gente acaba acreditando que são reais. A grande pergunta, então, é: como é que a gente reconcilia esses dois mundos? Como é que a mente, que está o tempo todo vendo dor, vendo separação, pode se lembrar que a sua verdadeira realidade é de paz e unidade? Como se faz essa ponte? Olha que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem o que o curso chama de plano de Deus. Pensa em algo intacto, constante, puro amor. E do outro, as nossas ilusões, nossas percepções de dor, de perda, de sofrimento. A ideia aqui é bem radical. Só um desses lados é de verdade. Ok, mas como é que a gente faz essa travessia da ilusão para a verdade? O curso nos apresenta uma ajuda: o Espírito Santo. E olha, não é para pensar numa figura lá fora, não. É uma voz interna. É aquela parte da nossa mente que nunca esqueceu a verdade. Ele é tipo a nossa ponte, o nosso guia. Ele está sempre ali para nos lembrar que o sofrimento é um engano e para nos ajudar a olhar para essas ilusões e simplesmente perdoar. Reconhecer que elas nunca foram reais para começo de conversa. Certo, muita teoria, né? Vamos trazer isso para a vida real. Como é que a gente aplica isso no nosso cotidiano? Porque o mais legal dessa lição é justamente isso. Ela é super prática e pode transformar tudo. E o passo a passo é, olha, surpreendentemente simples. Primeiro passo: pintou um pensamento de culpa ou de medo? Só observa, sem se julgar, sem brigar com ele. Só nota que ele está ali. Segundo passo: lembra da frase-chave: a salvação é a minha única função aqui. E o terceiro: se abre para uma nova forma de ver. Permite que essa sabedoria interior, o tal do Espírito Santo, mostre um outro caminho que corrija esse pensamento. E essa citação aqui, gente, ela resume tudo perfeitamente. Perdoa-te, porque não há outro caminho. O perdão, ele é a forma como a salvação acontece. O ato de se perdoar por ter acreditado nas ilusões é a própria salvação se mostrando. Não tem outro jeito de encontrar a paz, porque o conflito, a guerra, está só na nossa mente. E quando a gente começa a praticar isso com consistência, o resultado é uau! É profundo. A gente começa aos pouquinhos a reconhecer aquilo que sempre esteve ali, sabe? Escondido atrás desse véu de ilusões. A nossa união com a mente de Deus. E é aí que a gente entende o tamanho dessa função, porque não é só sobre nós mesmos.
Ao encontrar essa salvação, essa paz através do perdão, ela transborda, ela se estende naturalmente. Não é uma função egoísta, de jeito nenhum. É um ato de cura para a própria mente e, por consequência, para o mundo que a gente percebe. No fim das contas, essa prática toda leva a gente para um lugar onde aquelas ilusões de medo, de culpa, elas simplesmente se dissolvem. E o que sobra? A verdade fundamental que sempre esteve lá. A realidade é amor, e a nossa verdadeira identidade, segundo o curso, é inseparável desse amor. E com isso, a gente volta para o começo. A salvação é a minha única função aqui. Só que agora essa frase tem outro peso, né? Ela ressoa com uma profundidade diferente. Não é mais só uma afirmação, vira uma experiência. A salvação é a única função porque, no fundo, é o único caminho de volta para casa, de volta para a realidade do amor. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Se a gente perdoar tudo aquilo que nunca foi real, se a gente realmente soltar todas as ilusões de separação, de dor, de medo, o que sobra? O que de fato resta?